Como prometido, vocês lançaram o meu desafio para gravar uma aula sobre as espécies da humanidade e para onde é que foram os outros tipos de homem. Hoje vou exatamente falar disto. Nós, o Homo sapiens, não fomos a única espécie de humanos que existiu na Terra. E neste vídeo vou desenrolar em torno destas questões. Eu estou muito feliz por estar a gravar este vídeo porque responde a um desafio que vocês próprios me propuseram. O gênero homem, ou seja, a espécie humana sapiens, é a única espécie que existiu na face da Terra? Se não, quais foram as outras espécies e aonde é que estão? E ao preparar essa matéria, deparei-me com 5 questões interessantíssimas que, se você acompanhar até o final, você vai gostar. Mas vou já adiantar. Neste vídeo vou falar sobre quais foram as outras espécies e se elas existiram em tempos diferentes ou ao mesmo tempo com o ser, o Homo sapiens. Segundo, vou falar também sobre o quanto custou para a humanidade o facto do homem tornar-se ereto, ou seja, libertar as mãos. Terceiro, vou falar porque que o homem é o animal mais poderoso da face da Terra. A quarta, vou falar sobre a descoberta do fogo, o impacto que isso tem para a nossa civilização. E por último, vou responder a questão: para onde foram as outras espécies? Nós que ficamos caracterizados como Homo sapiens, não fomos a única espécie de homem que existiu na face da Terra. Mas importa aqui falar o seguinte: eu vou levá-lo a compreender uma questão que inicialmente vai pensar que é fora, mas que vou fazer a integração e vai compreender logo para onde é que eu quero chegar. Todos os animais são agrupados por gênero. Por exemplo, o gênero que integra os cães, os chacais, os lobos, chama-se gênero canídeos. O gênero que integra leões, os guepardos, os gatos domésticos, chama-se gênero dos felídeos. Estamos a falar de gênero porque estamos a falar daqueles que tiveram a mesma linhagem em termos de ascendência. Os animais que têm a mesma característica. Então, como se chama o gênero dos homens? Chama-se Homo. Gênero Homo. Quer dizer que é o gênero que integrou todos os homens. Este gênero Homo compreende que todos os seres humanos têm uma mesma origem, que são os grandes primatas, nomeadamente os chimpanzés, gorilas e orangotangos. São os nossos ancestrais. Não quero entrar aqui em questões religiosas, se nós viemos de Adão e Eva ou se viemos do macaco. Para mim, isto é indiferente, é totalmente indiferente, porque eu acredito em Deus. De qualquer modo, do ponto de vista histórico, esses são os nossos ancestrais. Ora, há cerca de 2 milhões de anos, começam a aparição dos primeiros homens. Estes nasceram na África Austral, por isso é que foram denominados como Australopithecus. Australopithecus, assim é que está correto, e não Australopithecus, é Australopithecus, que quer dizer macacos do sul. Dado que nós viemos de um gênero de animais que já dissemos que são os grandes primatas, então eles tiveram uma evolução e essa evolução é que vai gerar no final pelo menos 9 espécies de homens, que vou falar já agora. Entre elas podemos nomear o Homo neanderthalis. Este homem sai de África e vai fixar-se na Ásia Oriental. Seguida, o Homo erectus, que sai de África e vai fixar-se na Ásia Ocidental. Esta é provavelmente a espécie de homem que mais viveu ao longo da humanidade, o Homo erectus, que viveu cerca de 1,5 milhões de anos. O homem que vai para a Indonésia chama-se Homo soloensis. Essas são expressões latinas que se procurou para denominar essas espécies do gênero Homo. Depois, o homem que sai de África e vai para uma ilha na Indonésia, que é a Ilha Flor, vai se chamar então de Homo florescensis. O homem que sai de África e vai para a Sibéria foi denominado como Homo denisova. Essa espécie foi descoberta em 2010 por conta de alguns vestígios fósseis que foram identificados em alguns estudos. E depois encontramos os 3 tipos de homens que vão fixar-se em África: Homo rudolfensis, Homo ergaster, que é o homem mais voltado para o trabalho, e estou a falar da espécie Homo sapiens, o homem sábio. Cada um destes homens tiveram características próprias em função do clima em que estavam envolvidos. Por exemplo, o Homo neanderthalis, que é o homem que vai
para a Ásia Oriental, estes eram mais robustos, estavam acostumados mais ao frio da Eurásia e, entretanto, a sua corpulência e a capacidade de energia que o seu corpo tinha ajudava a resistir àquelas pressões climatéricas. Por exemplo, antropologicamente se explica, inclusive, que o facto do homem que está mais para o norte, mais para a Sibéria, mais para a Eurásia, ter o nariz um pouco achatado, um pouco fino, é mesmo por conta do clima ser bastante frio. O corpo humano precisa de um aquecimento próprio do ar que entra e o nariz achatado permite um aquecimento deste ar. O que é diferente, por exemplo, para as zonas tropicais, onde os narizes são mais abertos. Mas existem outras explicações também em torno disto. Para não me alongar, fico por aqui. O Homo soluensis, que é o homem que fica na Indonésia, é um homem já mais adaptado ao clima tropical. E o homem que fica em África, que é o Homo rudolfensis, ganha essa denominação porque vai para o Lago de Rudolf. Depois temos o Homo ergaster, que é o homem voltado ao trabalho, que finalmente vai gerar então o Homo sapiens, o homem sábio. Mas por que ganhamos essa denominação? Porque o Homo sapiens ganha algumas habilidades, entre elas o manuseio da criatividade e o manuseio de utensílios muito difíceis, de ferramentas difíceis que os outros animais não utilizavam. Quando eu estiver a falar o que aconteceu com as outras espécies, vou tornar a falar desse diferencial para vocês verem o quanto o Homo sapiens teve impacto ao longo da evolução da espécie humana. Se nós olharmos para a história, vamos perceber que o homem andava com 4 patas, ou seja, inclusive as mãos, as nossas mãos, eram apoiadas sobre a terra. E a coluna estava na horizontal, a nossa coluna vertebral estava na horizontal. Com o andar do tempo, o homem começa a ganhar a posição ereta, portanto, a libertar as mãos, deixando de ser quadrúpede, passando a ser bípede, a caminhar com as 2 pernas. O quanto custou isto para a humanidade? Os dados históricos permitem-nos ver que, do ponto de vista das vantagens, quando o homem torna-se ereto, isto permitiu que o homem esquadrinhasse melhor o espaço em que ele habitava. Permitia o homem a se tornar ereto, permitia ver os animais que são seus predadores, permitia também tomar conta do seu espaço num horizonte maior e permitia caçar os animais que serviam de alimentos para o gênero Homo no seu todo. O outro impacto positivo, talvez o mais importante, foi a libertação das mãos. Existe, a nível da história e da antropologia cultural, uma explicação científica de que a libertação das mãos foi das maiores conquistas que o homem teve. Porque o desenvolvimento da pinça humana, a pinça humana é isto, juntar esses 2 dedos, que não é uma habilidade para todos os animais, vocês podem experimentar, vão ver que até aqueles animais que têm a estrutura igual à nossa, não conseguem juntar esses 2 dedos. O desenvolvimento da pinça humana permitiu o homem desenvolver a escrita, desenvolver a pintura, manusear os instrumentos de trabalho, fazer novos instrumentos de trabalho, etc. E isto então é o que permitiu hoje nós termos aviões, termos carros, termos bicicletas, porque o homem conseguiu libertar as mãos do espaço terrestre. As mãos deixam de ser para apoiar o peso do corpo sobre o chão. Mas existiram outras questões que colocaram quase a humanidade em perigo. Quais foram essas questões? Primeiro, seja para as mulheres como para os homens, a coluna vertebral do homem não estava acostumada a estar na posição ereta, porque o homem caminhava na posição horizontal. E esta posição ereta levou com que 2 fenômenos pudessem acontecer. Primeiro, a posição ereta da nossa coluna vertebral e com uma rigidez capaz de sustentar a parte superior do corpo. Segundo elemento, o nosso pescoço, que começou a caminhar por uma outra posição e nessa outra posição a cabeça, o pescoço não é tão rígido e, portanto, a nossa cabeça, que pesa normalmente até 3% do nosso peso corporal, conseguiu fixar-se nessa posição. Ora, esta posição ereta, os homens começaram a sentir fortes dores de coluna, fortes dores de costas e o pescoço começou a ficar cada vez mais rígido para então poder suportar esse peso da cabeça e nesta posição específica. Só para fazermos uma equação rápida. Eu disse aqui que a nossa cabeça pesa até 3% do nosso peso corporal. Por exemplo, se você que está a assistir, deixa-me aqui fazer uma equação rápida. Se você que está a assistir tiver um peso de 70 kg,
vamos imaginar que 70 quilogramas, quanto é que pode pesar a sua cabeça? O peso normal da sua cabeça seria 2 quilogramas. Portanto, poder suportar isto nessa posição ereta era de facto um exercício muito forte para o corpo que estava acostumado nessa posição. Mas isso não colocou em perigo a humanidade como o segundo ponto. O segundo ponto é que, ao tornar-se eretos, o quadril das mulheres fechou-se. E isto colocou em causa o parto. Nós começamos a nascer com 9 meses desde essa altura. Portanto, os partos começaram a ser prematuros. Muitas mães faleceram no parto porque o quadril ficou totalmente fechado. E outras conseguiam nascer, mas bebês morriam logo de seguida porque nasciam prematuramente. Se olharmos para todos os outros animais que também são mamíferos, vamos verificar que eles se adaptam logo nos primeiros meses, começam a procurar por si os animais, aprendem a comer, etc. E o ser humano é que começa a fazer isto muito mais tarde. Entretanto, os nossos partos de 9 meses nem sempre foi assim. Só começou a ser assim desde que o homem começou a ser ereto. Por que é que o homem é o animal mais poderoso da Terra? 4 respostas vou dar a essa questão. Por que é que o homem é o animal mais poderoso da Terra? Existiram algumas transformações que distinguiram o homem, sobretudo o Homo sapiens, de todos os outros homens e de todos os outros animais. A primeira transformação é a cerebralização, o desenvolvimento do cérebro. Os mamíferos, na sua generalidade, têm um peso, o seu cérebro tem mais ou menos 200 centímetros cúbicos, os mamíferos. O ser humano e o Homo sapiens, sobretudo, a dimensão do seu cérebro é de 1.200 centímetros cúbicos. Portanto, o ser humano tem um cérebro maior. E esse cérebro maior, a ela está agrupado a capacidade de comunicação por via da linguagem, a capacidade de aprendizagem, capacidade de escrita e criatividade, está ligada à capacidade de compreensão e resolução de problemas complexos e ainda à capacidade de criação de ficções. Essas capacidades que vêm agrupadas ao nosso cérebro nos distinguem de outros animais. Por exemplo, se estivermos em contato com outros animais, vamos ver que os animais não conseguem dominar estruturas muito complexas. Os animais não conseguem fazer equações complexas, não conseguem perceber, por exemplo, a dimensão de uma lei. A segunda característica tem a ver com o domínio das ferramentas de trabalho. Já disse atrás que o desenvolvimento da pinça humana permitiu que o homem tivesse a capacidade de dominar outros utensílios, dominar as ferramentas de trabalho, dominar as tecnologias. Uma habilidade que os outros animais não têm. A terceira característica é a sua capacidade de aprendizagem. O homem é capaz de aprender com os erros, como aprendem também os outros animais. A maior parte dos animais aprende com os erros, com a experiência. Faz a experiência, dá errado, depois aprende com aquilo. Por exemplo, você não vai ver um cão propositadamente entrar num fogo, numa fogueira. Isso não acontece, porque o cão aprende também com os erros. Assim como os homens, os seres humanos aprendem também com os erros. Mas, além da aprendizagem por cima da experiência, o ser humano aprende também com a experiência das outras pessoas. Por via de quê? Por via da comunicação, por via da capacidade de apreensão dos conhecimentos, memorização dos conhecimentos, reflexão sobre ele e captação de lições. Então o homem aprende pela experiência e pela capacidade de observação. Isto o faz diferente de outros animais. Mais uma questão ligada à aprendizagem. O nosso cérebro tem uma capacidade de memorização de experiências superior a todos os outros animais. E a quarta curiosidade, o domínio de estruturas sociais complexas. Eu vou explicar isto com o seguinte exemplo. Se nós pegarmos 150.000 gorilas e colocarmos essas gorilas em um estádio de futebol, o que é que acontece? O que nós veríamos é que as gorilas não assistiriam ao futebol e entre eles deviam começar a lutar. O mesmo acontecia com os macacos. Por exemplo, se você colocar um homem a lutar com um macaco, certamente o macaco vai ganhar. Por quê? Porque o macaco tem habilidades, enfim, irracionais e muito musculadas que o homem não resistiria àquela violência. Mas se colocar 5 homens e 5 macacos a lutar, os homens vão ganhar.
Por quê? Porque o homem conseguem ter a comunicação, alinhar estratégias e agirem em conjunto em prol de um único objetivo, porque o homem domina características sociais extremamente complexas. Sobre o fogo, a descoberta do fogo foi certamente das maiores descobertas que o homem teve. Primeiro, o fogo surge há cerca de 300 milhões de anos e foi muito utilizado pelo Homo erectus, Homo neanderthal e o Homo sapiens. Estes homens serviram-se do fogo para quê? Primeiro, para ser a fonte de calor, porque o homem precisava do calor para se aquecer, garantir a temperatura normal do corpo. Segundo, era a fonte de luz. O fogo permitia que se iluminasse os espaços em que os homens estavam. Terceira característica, o fogo era a fonte para combater, era a arma contra os animais ferozes. Portanto, para afugentar os animais ferozes, os homens utilizavam e até hoje utilizam muitas vezes o fogo. Uma outra vantagem do fogo, os produtos cozidos facilitaram ao homem, primeiro, a economia do tempo. Vou dar-vos aqui um exemplo. Os animais carnívoros, para devorar a carne, para devorar nozes, alimentavam-se durante 5 horas. Mas com a descoberta do fogo e começou-se a cozer os alimentos, isto permitiu que, ao cozer os alimentos, os homens começaram a se alimentar em mais ou menos 30 minutos, em 1 hora, porque os alimentos já eram triturados, já não eram crus e facilitavam então o processo de digestão. O segundo elemento importante na descoberta do fogo foi que com o fogo foi possível começar a matar os parasitas que residiam nos nossos alimentos. Esta questão, que tem a ver com a digestão, permitiu 2 questões de ordem biológica no nosso organismo. Primeiro, o encurtamento dos dentes. Por exemplo, se olharmos para a história, olharmos para as fotografias, visitarmos museus, vamos verificar que os homens da antiguidade tinham os dentes caninos mais aguçados e muito mais compridos. Por quê? Porque permitia então digerir, cortar as carnes, por exemplo. Mas quando começamos a cozer os alimentos, os nossos dentes começaram a ser mais curtos. Aliás, aqueles órgãos que não são utilizados naquela dimensão, eles adaptam-se à dimensão que estão a ser utilizados. A segunda questão de ordem biológica, o nosso intestino começou a se ficar mais curto. E isso naturalmente tem impactos hoje na nossa forma de estar, forma de ser, inclusive na nossa forma de conviver com as outras espécies, com as outras pessoas. São 2 questões que foram importantes de ordem biológica. As espécies humanas que me referi existiram todas ao mesmo tempo. Há uma história, as pessoas dizem muitas vezes, não, elas existiram em ordem cronológica, primeiro existia um, depois morreram em ordem de ascendência, depois veio a outra espécie, não. Segundo Yuval Noah Harari, que é doutor em História pela Universidade de Oxford, especializado em História Mundial e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, todas essas espécies existiram ao mesmo tempo. O que ele traz em reflexão é que nenhuma espécie existiu em ordem cronológica, é como hoje, por exemplo, os animais, os cães. Nós temos os cães de várias espécies e todas elas convivem ao mesmo tempo, sem necessidade de uma ceder a existência à outra. Ora, agora interessa saber como explicar para onde foram as outras espécies de homens. Por que hoje só existe o sapiens, que somos nós? Existem 2 teorias científicas. A teoria da miscigenação defende que os outros animais ou as outras espécies tiveram que se envolver com o sapiens e, entretanto, por conta da evolução do sapiens e da sua capacidade de adaptação ao clima, à convivência em sociedade, permitiu que o gênero sapiens sobrevivesse mais e as outras se extinguissem ao longo do tempo com aquela caracterização específica. Aliás, o próprio Homo denisova, que recentemente foi descoberto em 2010, existia 6% de DNA do sapiens. Portanto, o que, para essa teoria, justifica que houve de facto uma mistura entre todas as espécies e a única espécie que sobreviveu por conta da sua capacidade de se adaptação ao meio, por um lado. Segundo, por conta da sua habilidade de resposta para as circunstâncias do meio em que estava envolvido, o sapiens então conseguiu se afirmar. A outra teoria é a teoria da substituição. Essa teoria já é mais complexa. A teoria da substituição defende que a extinção das outras espécies foi agendada pelo Homo sapiens.
Segundo essa teoria, o Homo sapiens conseguiu extinguir as outras espécies por via da alimentação, porque o Homo sapiens conseguiu as melhores formas de sobrevivência, tinha melhores tecnologias de combate e conseguia com facilidade adquirir os alimentos. As outras espécies de homens eram menos habilidosos, não conseguiam captar na mesma dimensão, com a mesma força, a mesma energia e a mesma capacidade, não conseguiam obter os alimentos. Isto fez com que eles, paulatinamente, tivessem menos capacidade de subsistência devido à falta de alimentação e se extinguiram. A outra questão é a capacidade tecnológica, a sua capacidade de produzir instrumentos capazes de responder aos desafios tecnológicos, climatéricos, enfim, e de locomoção que o homem teve. Portanto, a capacidade tecnológica era longitudinalmente diferente das outras espécies de homens. E, finalmente, por via da violência. O Homo sapiens, por ser diferente, era mais violento e, por via mesmo de uma espécie de genocídio, desenvolveu guerras e fez com que as outras espécies fossem extintas e não se falasse mais sobre elas. Portanto, essa é a segunda teoria, que é a teoria da substituição, defende que o Homo sapiens, que somos nós, agendamos mesmo a extinção das outras espécies de homens, porque eram quase semelhantes a nós, mas não tinham as mesmas habilidades como nós. E por razões de ordem de adaptação do meio e de ordem tecnológica, então, eles, de ordem tecnológica e estratégias criadas pelo próprio Sapiens, essas espécies foram extintas das faces da Terra. Portanto, o Homo sapiens conquistou o mundo acima de tudo graças à sua linguagem única. O facto de nós termos uma capacidade de comunicação excelente, capacidade de mobilização diferente dos outros animais, isso nos faz então os seres mais poderosos da face da Terra. Portanto, chegando até aqui, importa dizer o seguinte: o Homo sapiens existiu ao mesmo tempo que todos os outros homens, existiam pelo menos 9 espécies de homens. O facto do homem ser ereto, isso custou alguma coisa para a humanidade. Importa ainda dizer que o homem é mais poderoso por 4 razões, estão também aqui no vídeo. Importa dizer que a descoberta do fogo foi a melhor descoberta que existiu na face da Terra e que nos permitiu sobreviver assim nesta dimensão até hoje. E finalmente dizer que as outras espécies não existiram por 2 possíveis razões: ou porque se misturaram conosco, ou porque então foram substituídas propositadamente pelas nossas estratégias. Até o próximo dia. Estou contente por estar consigo. Brevemente, novos conteúdos. Muito obrigado. Estamos juntos.